Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao portal institucional da Consultoria GCA. Nesta oportunidade estamos dando início a um quadro novo no canal intitulado Olhar Analítico. Neste primeiro podcast deste quadro do canal, nós estaremos trabalhando com vocês a biografia básica de Baruch de Spinoza. Vamos estar trabalhando com vocês a biografia deste ilustre filósofo e vamos aí tentar entender um pouco, da filosofia deste grande pensador e o que é que a filosofia deste grande pensador ela pode influenciar na nossa vida, na nossa psicologia, no nosso comportamento, na nossa saúde mental, na nossa forma de enxergarmos o mundo à nossa volta, para que possamos levar aí vidas mais tranquilas, vidas mais conscientes do nosso papel no universo e na sociedade a qual estamos inseridos. Portanto, vamos lá, vamos agora à biografia básica de Baruch de Spinoza. Spinoza, vamos primeiro falar da vida desse grande filósofo. Baruch Spinoza nasceu em 24 de novembro de 1632 e foi considerado um dos grandes filósofos racionalistas, ao lado de Leibniz e Descartes de sua época. Primeiro filho de uma família portuguesa judia, tinha a agradável aparência de um português de estatura mediana, cabelos e pele morena, rosto oval. Spinoza era chamado por seus pais pelo seu nome português, Bento. E é curioso imaginar que ele aprendeu suas primeiras palavras na mesma língua que nós. Seu país, ou melhor, seus pais, eram prósperos comerciantes, mas por serem judeus, mudaram-se para Amsterdã, na Holanda, fugindo da Inquisição portuguesa. Quando Baruch de Spinoza nasceu em Amsterdã, seu pai já possuía 2 filhos de outro casamento. Quando criança, Spinoza fez seus primeiros estudos na sinagoga a qual pertencia. Era um aluno brilhante, estudou profundamente o Talmud e a Bíblia, além de aprender hebraico, mas o consideravam também muito questionador. Um defeito na época. No entanto, o dedicado aluno precisou largar seus estudos para tomar conta dos negócios da família. Vamos agora ao jovem Spinoza. Spinoza fala livremente com seus amigos sobre suas concepções religiosas. A ideia de um Deus antropomórfico, separado do mundo real, agindo como um déspota, parece absurda para ele. Também não encontra nos textos sagrados muitas das histórias que lhe contam, nem leis supostamente divinas. Como era de se esperar, suas opiniões não agradam aos líderes religiosos de sua época. E após muitas ameaças, avisos e reprimendas, Spinoza foi acusado de ateísmo e excomungado em 1656. Trocou seu nome hebraico por um nome latino, Bento de Spinoza, e passou a viver sem contato com os judeus. Começou seus estudos de filosofia, latim e grego com Van den Ende. Leu Descartes, Platão, Aristóteles, Epicuro, Cícero, Sêneca,
os filósofos medievais, entre outros, além de estudar matemática e outras ciências. Foi também quando começou a redação do seu tratado de correção do intelecto. Neste período, Spinoza sofre o ataque de um judeu fanático que tenta esfaqueá-lo por envergonhar a comunidade judaica. Assustado, ele percebe que não é mais bem-vindo em Amsterdã, na Holanda. O filósofo procurou companhias com quem pudesse dividir suas ideias. Mudou-se para Regensburg, em Leyden, pequena e tranquila cidade com uma boa universidade que Spinoza visitava com frequência. Neste período, escreveu o seu breve tratado e os trechos iniciais de seu principal livro, Ética. Para sustentar-se, começou a trabalhar como polidor de lentes de telescópios e microscópios. Exerceu este ofício, que aprendera ainda na sinagoga, até o fim de sua vida. Vamos agora ver o Spinoza adulto. O filósofo adotou uma das máximas de Epicuro: viver os prazeres simples. As práticas do filósofo do jardim moldam a vida de Spinoza. Recusa de riquezas e bens materiais, prazeres sem exageros. Uma vida dedicada à reflexão e ao conhecimento. Estas características não são vistas como um fim em si mesmo, mas são parte das condições para elevar seu pensamento. O ascetismo, neste caso, não é usado para a mortificação e preparação para outra vida. Muito pelo contrário, é um meio de maximizar os efeitos de uma filosofia e de um pensamento rico e superabundante, que trazem felicidade e contentamento nesta vida. Spinoza vivia discretamente, mas fazia amigos por onde passava. Estes vinham de longe para visitá-lo. Ele sempre os entretinha com conversas agradáveis e falava sobre suas ideias. Mudou-se para Wolfsburg, onde continuou a trabalhar e a escrever. Sua inquietação com a ignorância do conhecimento religioso o preocupa. Resolve então escrever o Tratado Teológico Político, com o fim de mostrar as limitações do pensamento sagrado e seus meios de criar obediência e servidão. O autor publica seus livros anonimamente, tomando o cuidado de não perder sua tranquilidade para pensar e escrever. Spinoza era tão visitado e conhecido em Vorarlberg que resolveu mudar-se em 1670 para Haia, cidade pequena e de ar agradável, onde passa o resto de sua vida. Nesta cidade, Spinoza conclui sua obra de maior importância, Ética, demonstrada à maneira dos geômetras, um livro tão potente que seu autor só permite publicá-lo póstumamente, ou seja, após a sua morte. Seus amigos recebem trechos do livro e conversam com Spinoza sobre as ideias lá contidas. Após isso, retoma assuntos políticos, com a complicada situação da Holanda, onde monarquia e democracia se enfrentavam. Spinoza foi convidado para dar aulas na Universidade de Heidelberg, mas recusou por entender que não teria a liberdade de falar livremente sobre suas ideias.
Ele tinha sinceras intenções de viver livremente, gozando de sua autonomia de vida e pensamento. Contudo, apesar de enorme resistência, aceitou uma pequena pensão de J.D. Witt para ajudá-lo com seus gastos. Spinoza não tinha medo de pobreza ou da pobreza. Pelo contrário, o que temia eram o esbanjamento e a fama. Sua cabeça estava em outros lugares. Como viver bem? Perguntava ele. Como livrar-se do medo? Como ser livre? Qual o melhor modo dos homens associarem-se politicamente? Os últimos dias de Spinoza. Spinoza sempre foi o pensador da virtude e da potência, dos afetos e da alegria, de Deus e da razão. Levantou-se contra o racionalismo de Descartes e os mandamentos religiosos de sua época. Lutou contra o despotismo dos governos e também dentro de cada um de nós. Com um pequeno grupo de amigos, fez circular suas ideias. Até o fim de sua vida, morou modestamente e sempre foi honesto para com seus pensamentos. Morreu prematuramente em 1667, com apenas 44 anos, talvez em decorrência do pó de vidro que respirava durante seu ofício. Sua ética foi publicada póstumamente e logo proibida por todas as autoridades religiosas e políticas. Seu tratado político permaneceu inacabado. Spinoza é mais um daqueles filósofos perigosos para o status quo da sociedade. É impossível passar ileso pela potência de seus pensamentos. Sua obra reflete sua vida. Pensamento e ação torna-se um só. Spinoza nos é um filósofo essencial. Com ele, aprendemos a viver o pensamento e pensar a vida. Vamos agora ao guia de leitura de Spinoza. Spinoza é um dos filósofos fundamentais do nosso site, mas também um dos que possui menos obras escritas. Nosso guia de leitura será então pensada como uma vida de acesso para suas principais obras: tratado teológico político, tratado político e, claro, a sua ética. Livros introdutórios. Muito bem, você ouviu o nome de Spinoza em uma roda de conversa, ou talvez foi a uma palestra e ficou sabendo que um filósofo holandês fala sobre os afetos, ou você simplesmente quer saber mais sobre Spinoza para impressionar os outros. Por onde começar? Temos certeza do primeiro passo. A maior especialista brasileira em Spinoza, quiçá do mundo, é a filósofa Marilena Chaui, que escreveu Spinoza, uma filosofia da liberdade. Este livro é a melhor introdução possível para adentrarmos meandros da filosofia da imanência. Marilena é uma ótima escritora e este livro é de uma clareza impressionante. Os capítulos começam com a biografia e as questões históricas passadas pelos principais conceitos do filósofo e termina com trechos de suas obras mais importantes. Não temos dúvida, é nossa melhor indicação. Para aqueles que, além de ler, gostam também de ouvir, nós indicamos a palestra de Cláudio Ulpiano,
Pensamento e Liberdade em Spinoza, com Z mesmo. Os autores variam na tradução. Onde o filósofo fala de maneira abrangente da obra, do pensador, além de trazer outras influências. Outro livro do qual gostamos muito e indicamos para começar é Lições Introdutórias à Ética de Spinoza, de Marcos André Glaser. Ele é mais voltado para um livro específico, a ética. Este livrinho é um ótimo começo, porque Glaser separa os capítulos de maneira bem didática, passando por cada assunto com muita calma e cuidado. Deus, afetos, imanência, servidão, mente, corpo, liberdade e assim por diante. É um ótimo caminho antes de se aventurar pelas difíceis passagens da ética espinosana. Pois bem, que tal ler o autor sem medo de ser feliz? O autor. A grande obra de Spinoza, com certeza, seu escrito mais importante, mais abrangente e potente é a Ética, escrita a maneiras dos geômetras, escrita originalmente em latim. Este não é um livro para iniciantes e exige um pouco de coragem e muito de paciência. Por quê? Ora, Spinoza resolveu escrever seu livro como se fosse um tratado geométrico, para ter o máximo de clareza e concisão possíveis. Acontece que um livro que poderia ter mais de 1000 páginas ficou com aproximadamente 200. A linguagem é seca, árida, áspera. As páginas não são percorridas com facilidade. E sentimos que estamos lutando com algo profundo. Nós gostamos da edição da Autêntica, traduzida por Thomas Tadeu, que nos fez o favor de deixar a linguagem menos erudita. Mas ainda assim não é uma leitura fácil. Comentadores acerca de Spinoza. Após as leituras da filosofia em questão, podemos passar para os comentadores. São dois, Gilles Deleuze e Marilena Chauí. Deleuze faz o filósofo falar línguas diferentes, inventar conceitos novos, parar um monstro, ou parir um monstro. E ele está certo. A filosofia não deve ser educada e guardar-se em determinadas linhas. Deve ir adiante, criar, arriscar. Sendo assim, Deleuze escreve Spinoza e o problema da expressão, como tese complementar de seu doutorado. Este livro mostra um Deleuze inspirado que faz a filosofia de Spinoza digladiar-se com Descartes e Leibniz. O resultado, ora, uma filosofia da expressão, implicada com o ato de desdobrar-se em novas e potentes direções. Podemos dizer que Marilena Chauí dedicou-se com afinco para escrever uma das maiores obras já escritas sobre Spinoza, A Nervura do Real, em 2 volumes. São mais de 1500 páginas sobre o filósofo holandês, sim, exatamente, mas para não assustar os possíveis interessados, nós asseguramos que a leitura é agradável. Marilena escreve absurdamente bem e leva seus leitores, como que pela mão da imanência até a liberdade, substituto ou subtítulo dos 2 volumes. Mais alguma coisa? Ora, mas é claro, nós não poderíamos deixar de fora o filósofo Anton Negri, que leva o pensamento de Spinoza para a política com toda a força
Dois livros, Anomalia Selvagem e Spinoza Supressivo. Podem ser muito interessantes para mostrar que o pensamento de Spinoza não fica atrás dos grandes pensadores da política e também que sua filosofia é de uma potência enorme no campo da ação, ainda mais quando associada a Marx, outro pensador que muito influenciou o Negri. Bom, essa é a pequena biografia acerca de Spinoza que nós queríamos passar nesse nosso primeiro podcast. Todos estão convidados a se deliciarem com os textos que serão aqui passados nos próximos encontros. Dentre eles, o primeiro que iremos tratar no nosso próximo podcast é a teopolítica, ou a teologia política. Portanto, todos estejam convidados e preparados para mergulhar em um filósofo e em uma filosofia que com certeza produzirá uma evolução em vossas mentes acerca do mundo ao qual estamos inseridos e das verdades que nos são introjetadas desde os momentos que nós começamos a desenvolver os nossos primeiros pensamentos. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.